Mensagem do dia 12 de fevereiro de 1998. O direito de todos viverem é meu. Mas tenho, porém, fugir dos meus mandamentos, desrespeitar a lei deixada por mim, então o transgressor já não terá mais o direito de viver. Perderá a credibilidade da minha presença, não tendo a mesma sorte dos que dão ouvido e obedecem-me. Com esses, o que é meu, vou repartir tudo o que terá na nova terra, sem terem que pagar mais impostos ou terem medo de perder o que é seu. Meus filhos, se vocês todos se preocuparem com o que lhe estou pedindo, também farei o mesmo e muito mais. Darei o direito a cada um de viver eternamente, depois de tudo ser transformado. Ninguém irá sentir mais saudades um do outro. Na mesma direção seguem junto comigo filhos e filhas. As portas não terão mais necessidade de terem trancas ou fechaduras. As paredes de vossas casas, nenhuma tempestade irá destruir isto, porque a natureza não será mais violenta. Os lugares das moradias serão rodeados de flores perfumadas, com os pássaros cantando ao redor de vocês eternamente. Mas deixo ainda o que é de mais belo para ser visto com os seus olhos, quando o mundo for todo dominado só por mim, Jesus. O direito de todos viverem é meu, mas tenho, porém, fugir dos meus mandamentos, desrespeita a lei deixada por mim. Então o transgressor já não terá mais o direito de viver. Perderá a credibilidade na minha presença, não tendo a mesma sorte dos que me dão ouvido e obedecem-me. O transgressor não terá mais o direito de viver na outra vida, nesse céu que Jesus está falando nessa mensagem. Quem está transgredindo as leis de Deus? Eu não poderia deixar de comentar o que aconteceu no Brasil essa semana. Aconteceu no Chile no ano passado. E essa semana foi no Brasil, no último final de semana. Tem uma frase que me marcou bastante, que eu vi num filme. De que serve conhecer a verdade se não estamos dispostos a defendê-la? De que adianta saber a verdade se eu não defendo? E moderação em defesa da fé é serviço prestado à mentira. Nós temos que falar a verdade. Eu pedia para o Cid, para a Ladila mostrar a foto que eu salvei. Para quem não viu, uma igreja em Curitiba foi invadida por partidos políticos. E o que mais me chamou a atenção foi aquela bandeira vermelha lá, ó, PCB. Eu fui pesquisar. Enquanto ainda temos liberdade na imprensa, coisa que está sendo ameaçada por políticos. O que significa PCB? PC do B, né? É um partido político. Eu salvei no meu celular. É um partido comunista do Brasil. E o que é o comunismo? O comunismo foi fundado em 1958 por Mao Tse-tung. Ele lançou um grande salto à frente, desejava transformar a China em uma superpotência industrial. Camponeses viraram operários, vilarejos se transformaram em comunas e todos tinham que aumentar a produção de ferro e aço. Cerca de 90 milhões de pessoas do campo deixaram sua terra para derreter grampos de cabelo e ferramentas de cozinha, a fim de atingir a cota de metais. Resultado: a produção de aço dobrou em um ano e a de cereais caiu 25% em 2. Já que ninguém come grampo de cabelo, milhões morreram de fome por causa desse ditador comunista. Frank, professor de Humanidades da Universidade de Hong Kong, estimou que pelo menos 45 milhões de pessoas morreram. Em particular, ele estimou que pelo menos 2,5 milhões de pessoas foram espancadas e torturadas até a morte por esse ditador comunista.
Jesus falou para o Pai em 2015, as Escrituras têm que se cumprir no dia 7 de março. Vejo todos vocês preocupados com o dia de amanhã. Amanhã será um novo dia para quem vem te seguindo, meu filho Pedro II. Desta vez, meu filho, é o fim, porque as Nações Unidas estão querendo que este mundo seja comunista. Mostrarei para eles quem sou eu. É só aguardarem os filhos da luz. Infelizmente, a igreja foi profanada com gritos de ódio, pedindo justiça, chamavam os cristãos de racista, fascista, sempre com o mesmo jeitinho de ser. Chame-os do que você é e acuse-os do que você faz. Quem são os racistas? Quem são os comunistas? Muitas pessoas não sabem o que estão fazendo. E ainda há liberdade. A gente pode pesquisar, pode procurar. Eu mesmo não tenho estudo completo. Mas a gente tem que ter sabedoria para procurar o que é verdade, o que é certo. A história não esconde. Essa história aqui do comunismo está um pouco escondida. É tão verdade que tem pessoas que levantam essa bandeira. PCdoB, Partido Comunista, como se isso fosse uma honra, como se isso fosse um partido político. E tem pessoas que defendem de outros partidos que se juntam a eles. Mas a Igreja Católica verdadeira, não é essa agora que fica em silêncio e que muitas vezes apoia. A Igreja Católica verdadeira, no dia 25 de junho de 1949, época do Papa Pio XII, respondeu à pergunta: é permitido ao católico votar em Partido Comunista ou favorecê-lo de alguma maneira? A resposta foi negativa. Era uma dúvida frequente, por isso Pio XII fez publicar o decreto de esclarecimento. Os comunistas já eram considerados apóstatas e estavam excomungados desde sempre. O decreto veio apenas confirmar e esclarecer o fato. Não podemos votar em Partido Comunista nem favorecê-los. Há um decreto da Igreja Católica, automaticamente excomungado. Por quê? Por que que até hoje eles levantam essa bandeira? Por causa do silêncio de muitos. A mensagem diz: eles querem tomar conta do mundo, e agora vai ser o fim por isso, porque eles querem tomar conta do mundo. Jesus fala tão claramente: meus filhos, se vocês todos se preocuparem com o que eu lhes estou pedindo, também farei o mesmo, muito mais. Nós devemos cuidar da casa de Deus, do que é sagrado. Se os católicos não se sentem pela casa de Deus, vai acontecer tão logo que diz aquela mensagem: o fogo vai cair do céu. Tem outras mensagens também que dizem: onde não houver respeito, as igrejas serão destruídas. No Chile, no ano passado, colocaram fogo na igreja, quebraram as imagens. E o que aquele lá de Roma falou para defender a Igreja Católica? O que ele falou agora para defender a igreja aqui no Brasil? Nenhum bispo brasileiro levantou a voz. Muito pouco sacerdote defendeu, se ofendeu com aquilo. Entraram na igreja aos gritos. Interromperam a Santa Missa, chamando os cristãos de racista, fascista, e é o que eles são, comunistas. Onde está a fé desse povo, que tem medo de falar a verdade? Muitos se horrorizam com Hitler e escondem a história dos comunistas. Mao Tse-tung matou muito mais do que Hitler. Por quê? Por que não fazem um filme sobre a vida dele? Porque não existe um comentário sobre as mortes. Milhões de pessoas morreram de fome. Por que não fazem isso? Porque está tudo infiltrado. A mensagem fala: eles estão infiltrados. Infelizmente, até na Igreja Católica. E para se cumprir o final dos tempos, Jesus fala: agora é o fim, meu filho, porque eles querem que o mundo seja comunista. Vocês não veem nenhuma coincidência com o que está acontecendo? Lockdown, obrigatoriedade da vacina,
distanciamento da família? Vocês não conseguem enxergar? Lançaram um vírus, mataram milhões de pessoas e agora vendem a sua vacina? Todo mundo de máscara, como era no seu país? Usando o dinheiro da pobreza para comprar o país dos outros? Tudo que vem de lá é baratinho, por quê? Porque lá há escravos que trabalham por nada. Aí a sua mercadoria é mais barata. Mas como disse Jesus na mensagem ali para o Pai, com uma queixada de burro, eu destruí milhares de filisteus. E com um profeta, com alguns católicos que são fiéis, esses vão cair. Não vão conseguir destruir a Igreja Católica, porque Deus disse, as portas do inferno não irão prevalecer. A Igreja Católica vai resistir até o final, porque Deus prometeu. Não vai ter nenhum ditador que vai calar a todas as bocas dos cristãos. Não existe ninguém maior do que Deus. Então pensem bem, se vocês querem viver nesse céu que fala nessa pequena mensagem, ajudem a Deus, defendam o que é de Deus e afastem-se daqueles profanadores da casa de Deus.